Henker que vive duas vezes. Capítulo 261. O acumulador, 1. Yon-Woo se sentiu estranho ao sentir o fogo fluindo por seu corpo. Sim, é isso. Este foi o auge de todas as três partes do eu, mente, energia e corpo, tornando-se uma. Como o ancião-chefe percebeu imediatamente, Yon-Woo não foi capaz de crescer muito depois de se tornar um especialista. Ele havia atingido seus limites físicos e espirituais. Não. Para ser exato, era como se todo o seu potencial tivesse evaporado. Crescer a partir daqui era praticamente impossível. Ainda assim, ele tentou outras coisas, como treinar sua magia, criar consciência ou derramar ondas de fogo na aura. No entanto, todas essas tentativas atingiram seus limites. Sua mente e corpo foram levados ao limite tão perfeitamente que sua capacidade de crescer ainda mais foi interrompida. Claro, não era como se não houvesse nenhuma maneira de consertar isso. Eu poderia despertar o quarto passo ou absorver mais bênçãos do dragão e do demônio, mas então o equilíbrio poderia ser quebrado. Pode ter havido outras maneiras também. Mas não é como se eles acontecessem imediatamente do jeito que eu quero. No entanto, Yon-Woo tinha outras formas artificiais de crescimento. Foi um método que outros nunca teriam sido capazes de usar. A Rainha do Verão. Tudo o que ele precisava fazer era engolir a pessoa que havia amarrado dentro da masmorra. Mas o que aconteceria se um mero dragão humano engolisse um grande dragão? Ele não tinha certeza. Mas seu potencial aumentaria e seu crescimento explosivo definitivamente continuaria. E agora mesmo, com sua tentativa de absorver a Rainha do Verão, Yon-Woo sentiu algo explodir dentro dele. Uma energia quente fluía dentro dele. A Rainha do Verão era um dragão vermelho. Todas as espécies dracônicas podiam lidar com vários elementos, mas cada uma de suas especialidades era diferente. Os Red Dragons lidaram especialmente bem com o fogo. Eles foram até chamados de Reis do Fogo. Claro, o elemento que compunha a alma da Rainha do Verão era o fogo. Era como o calor de estar enrolado num cobertor num dia frio de inverno. O circuito mágico e a pedra filosofal conduziram lentamente o calor para dentro de seu corpo. De seus músculos, veias, circuito mágico, núcleos e medula. Derreteu dentro de suas células e se misturou com suas bênçãos. A bênção do dragão especialmente o aproximou, como se tivesse conhecido um amigo próximo. A energia do fogo provavelmente passaria por sua consciência, poder da alma e subconsciente para entrar em sua alma. No entanto, Yon-Woo sentiu-se um pouco ansioso. Eu tenho que controlar isso usando todos os meios possíveis. A Rainha do Verão foi capaz de controlar o poder porque ela era um dragão desde o nascimento. Esse não foi o caso de Yon-Woo. Ele teve que passar por todo o trabalho para se acostumar com seu corpo demoníaco de dragão. Mas se fosse a verdadeira força de um dragão, ele teria que fazer mais do que isso. Nesse caso, ele teria que controlá-lo antes que se instalasse completamente em seu corpo. No entanto, o que? Yon-Woo não conseguiu controlar a energia que ganhou da alma da Rainha do Verão. Ele tentou dominá-lo com a consciência, mas a energia do fogo se movia como um órgão separado. A pedra filosofal também ajudou, mas a energia ainda se movia de forma independente. A energia do fogo continuou a fluir para o poder de sua alma através de diferentes órgãos. Era um caminho que deveria ter emitido consciência, mas a energia do fogo a usava para chegar à sua alma. As costas de Yon-Woo enrijeceram. Por um momento, ele se sentiu ansioso. Uma alma era uma terra de mistério que nenhum jogador foi capaz de usar adequadamente ainda. Seu irmão apenas formulou uma teoria, mas não conseguiu criar algo estável. Invadindo tal lugar, ele ficou preocupado que sua alma pudesse ser abalada pela energia do fogo. Ele tentou controlá-lo de alguma forma, mas... Você trouxe algo divertido. O demonismo que sempre observava Yon-Woo dentro do abismo riu. Yon-Woo ficou ainda mais preocupado. A energia do fogo continuou a girar ao redor do corpo de Yon-Woo para se misturar com o poder de sua alma, então sincronizada com a pressão de sua alma. Nesse processo, Yon-Woo pôde sentir um pouco o que era uma alma. Ele percebeu isso quando a energia do fogo se moveu ao seu redor. Foi um grande pacote de energia. No entanto, não foi capaz de se mover, como se estivesse preso dentro de uma pesada gaiola de ferro, como a alma da Rainha do Verão havia sofrido. Sua alma tentou expulsar sua energia, mas seu corpo se tornou uma prisão. Naquele lugar, a alma de Yon-Woo se expandiu como se fosse explodir após absorver a energia do fogo. Seu nível estava crescendo. Você conseguiu capturar a alma de Ismênios. A bênção do seu dragão aceita a alma do dragão. Seu nível de alma aumenta. Seu nível de alma aumenta. Todas as características, habilidades e autoridades relacionadas à espécie dracônica aumentam em um nível. Você ganhou um pedaço de dragão vermelho. Você pode ter controle absoluto sobre a propriedade do fogo. Você ganhou o título de Controlador de Fogo. Yon-Woo sentiu como se seu corpo estivesse flutuando. Foi um efeito do seu nível aumentando rapidamente. Ele sentiu como se fosse voar no céu. Ao fazer isso, Yon-Woo se recompôs ao som de algo sendo cortado. Rua. A energia do fogo fluindo ao longo de sua pele se acalmou. Parabéns, lações. Bu, que estava ao lado dele, fez uma reverência. Yon-Woo acenou com a cabeça e olhou para sua mão. Sua testa enrugou-se. Não parece que muita coisa mudou.
Ele não conseguia sentir nenhuma mudança física. Ele girou seu circuito mágico, mas não foi como se sua qualidade ou quantidade tivesse mudado. Ele entrou no mundo de sua consciência imaginando o que havia acontecido. Ele ofegou. O pequeno e frustrante mundo de sua mente expandiu-se infinitamente. Sua cabeça parecia brilhante, como se toda a névoa tivesse sido varrida, e o alcance de seu pensamento e a quantidade de informações que ele poderia aprender foram amplificados. Ele imediatamente compreendeu as leis do mundo ao seu redor. Quando ele ativou seus olhos dracônicos, ele pôde ver mais falhas girando e depois de projetar sua percepção extrasensorial, ele sentiu inúmeras coisas. Todos os tipos de leis da física estavam fortemente interligados, e todas essas coisas o uniam. Seria esse o princípio da causalidade do qual ele só ouvira falar? Além disso, Yon-Woo sentiu os diferentes olhares que o observavam. Do outro lado do mundo, além do céu, da terra e das rochas, havia olhares por toda parte. Ele tinha sido capaz de sentir isso antes, mas era incomparável com agora. Eles foram absolutamente claros. Alguns olhares eram quentes e outros frios. Eles estavam cheios de curiosidade, brincadeira ou raiva. É desagradável. Yon-Woo pensou em como tirar esses olhares dele, mas não parecia haver uma maneira por enquanto. Ele nem sequer foi capaz de escapar das leis da física que o prendiam. Então como ele se livraria dos olhos observadores dos deuses e demônios? Ele não sabia como o rei marcial e os outros altos escalões viviam com esse sentimento. Yon-Woo concentra os seus sentidos em outro lugar para escapar dos olhares só por um tempinho. Ele podia ver pequenas faíscas no ar. Quando ele os tocou levemente com a ponta do dedo, eles de repente pegaram fogo e desapareceram. Olhando para eles agora, havia tantas coisas que ele não entendia. No entanto, Galliard disse que precisava ser capaz de controlar seu corpo em momentos como este. Consciência. Ele precisava ler seu corpo enquanto expandia o mundo de sua mente e começar a controlá-lo completamente. Ao fazer isso, Yon-Woo foi capaz de perceber algo. Seu corpo não mudou visivelmente depois de absorver a alma da Rainha do Verão. Embora seu nível tenha aumentado, ele ainda tinha seus limites e havia apenas algumas autoridades dragônicas que ele poderia tocar. Em vez disso, ele ganhou outra coisa. Latência. Os limites de seu corpo e alma se expandiram a profundidades inimagináveis. As habilidades que bloqueavam seu caminho mudaram. Talvez, apenas talvez ele possa superar seu irmão. Ele precisaria trabalhar mais para digerir essa latência, mas e daí? Yon-Woo já havia conseguido o suficiente apenas se livrando de suas restrições. Então eu vou embora. Amanhã farei ótimos itens para você, então não haja como fez com a Valpardisnachit. Obrigado pela ajuda. Eu não fiz isso para ajudar você. Eu só fiz isso por dinheiro. Como vou conseguir o dinheiro se você estiver ferido? Enova reclamou com o rosto vermelho. Havia muitos itens atrás dele. Eles eram remanescentes da Rainha do Verão. Ele estava planejando transformá-los em armas diferentes a pedido de Yon-Woo. Havia itens que Yon-Woo poderia usar e itens que o clã que seria criado poderia usar. Bran sorriu levemente observando Enova sair pelo portal. Eu senti isso antes. A relação entre você e Enova é bastante estranha. Fui repreendido unilateralmente. Haha. Bran bufou. Ele podia ouvir respeito por Enova na voz de Yon-Woo. Enova também reclamou, mas seus olhos ao falar com Yon-Woo eram calorosos, como os de um pai. Bran não perguntou por que Yon-Woo não revelou sua identidade a Enova. Ele não queria ficar entre eles e sentiu que Yon-Woo tinha algo planejado. Por um lado, ele estava com ciúmes. Pensando em Ananta não conseguindo acordar, ele sentiu dor. O que estava fazendo sua filha sofrer tanto? Então deixarei o resto para você. Eu entendo, então concentre-se apenas em subjugar os andares agora. Se houver bons itens ou espécimes, traga-os aqui. Sim, senhor, entendido. Ele falou como se estivesse dizendo a Yon-Woo para trazer gatos vadios para casa. Yon-Woo sorriu e saiu da masmorra. Ele havia deixado todo o resto que precisava fazer para criar o clã para Bran e Galliard. Bran devia estar ocupado cuidando de Ananta. Mas foi de grande ajuda na restauração do espaço exterior durante todo esse tempo. Ele estava planejando terminar seu laboratório para criar o antídoto de Ananta ali. Galliard cuidaria do resto. Então ele não precisava se preocupar com muita coisa. E com isso tudo acabou. Tudo o que ele precisava era de mais uma coisa. Pessoas. Yon-Woo estava planejando focar na escalada novamente. No entanto, havia uma coisa diferente. Ele também tinha em mente reunir pessoas que valessem a pena conhecer. Havia algumas pessoas que ele já havia escolhido. Khan e Doyle. Seria bom se os tivéssemos. Mas ele não conseguia encontrá-los, não importa o que fizesse, então foi frustrante. Claro, havia também algumas outras pessoas em quem ele pensou. Havia muitas pessoas que ele viu no diário de seu irmão. Ele não poderia trazer qualquer um, então ele os examinaria cuidadosamente. Mesmo que ele tivesse se aberto, Yon-Woo ainda estava praticamente fechado. Você gostaria de entrar na torre? Yon-Woo entrou na torre enquanto lia a mensagem. Ao ver a torre rodeado por uma luz brilhante, um pensamento lhe ocorreu. Como era o céu no topo da torre?